Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da Semana do Linux, o primeiro congresso online gratuito de GNU, Linux e tecnologias livres. Olá, seja muito bem-vindo à palestra de Samba 4, abordando a instalação e a comunicação de rede entre os serviços envolvidos com o Samba. Meu nome é Rafael Cristaldo, um pouco aí sobre a minha pessoa, sou formado em redes de computadores, pós-graduando em gerenciamento de redes, trabalho como analista de suporte na Fundação PTI, Parque Tecnológico Itaipu, desde 2012. Tenho experiência aí com diversas tecnologias open source, dentre elas aí destacam-se OpenLDAP, DNS, Samba 3, Samba 4, etc. Também sou instrutor do curso Samba com LDAP pela Escola Linux, e tenho aí conquistado certificação LPI 1, 2 e 3, ok? E qual vai ser a ementa dessa palestra, Então, primeiramente, a instalação do Samba 4 utilizando o CentOS 7. Então, eu vou descrever aí rapidamente a instalação, os pacotes necessários, dependências, mas não vai dar para entrar muito em detalhes porque o nosso tempo é curto. Então, o principal objetivo da palestra é mostrar a comunicação de rede entre os serviços. Vejo muitas pessoas baterem a cabeça com isso, então acho bem interessante a gente colocar aqui um pouco da nossa experiência em relação à conversa entre os serviços por baixo dos panos, vamos dizer assim, Então, realmente ali a parte de protocolos, portas, por isso a gente vai usar o CentOS, porque ele já vem com Firewall integrado, trabalha com contexto de SE Linux, e é justamente isso que eu quero mostrar, instalar, vamos ver os erros, o porquê do erro e qual é a solução. Então a gente vai implementar um ADDC, que é um Active Directory Domain Controller, Vamos detalhar a comunicação de rede entre os serviços. Quais são esses serviços? A gente vai abordar aí no decorrer da palestra, o DNS, Kerberos, LDAP, catálogo global, etc. Como eu já disse, vamos falar de protocolos e portas utilizando iptables. O CentOS 7 ele vem por padrão com o FireWall-D. Você também pode utilizar ele sem problema nenhum, mas nós vamos usar o iptables com o CentOS 7, ok? Um pouco sobre o contexto do SE Linux, Então, aquilo que o SE Linux barrar ou acabar negando, um determinado serviço em um determinado arquivo, etc., a gente vai corrigir isso conforme aí o decorrer da palestra. E uma coisa bem interessante também é o NTP Server, O NTP Server integrado com o Samba 4. Por que integrado? Porque como o Samba 4 atua como um ADDC, então toda máquina Windows que você ingressa num domínio Active Directory, essas máquinas, elas por padrão, elas buscam o AD como um servidor NTP. Então, o Samba 4 te dá também essa opção de você integrar o NTP junto com o Samba e fazer com que automaticamente todos os clientes Windows sincronizem o seu horário com o teu Domain Controller. Bom, qual seria o nosso cenário? Então, a princípio a gente vai configurar um servidor com a DDC, com o Samba 4, ou seja, vai ser o DC1, Domain Controller 1, vai estar o Samba 4.x rodando, .x vai ser atualmente agora a versão 4.3, Active Directory, vai ser um servidor DNS, Kerberos, vai ter o LDAP integrado e também o NTP-D que a gente vai configurar. Esse aqui vai ser o nosso domínio, que o Samba 4 vai utilizar. O Samba 4 exige que você utilize um domínio válido, do seu DNS. Então você obviamente nunca vai usar o DNS da sua empresa. Você vai criar um subdomínio aqui para ele, Pode ser qualquer nome. Aqui antes eu usei um DCM, porque a nossa empresa fictícia seria uma empresa chamada Matrix. Então, Domain Controller da Matrix Corporation, ok? Aí nós vamos criar um controlador de domínio adicional,
que é o Domain Controller 2. Está aqui o nosso DC2 também utilizando o Samba 4 e todas as demais características que estão no DC1. Essa integração entre os dois vai ser realizada e a gente vai ver como é que funciona essa comunicação na parte de redes, utilizando protocolos, portas, e nós veremos então como será a comunicação entre os dois servidores de domínio com o Samba 4. Nós vamos utilizar um host com o Windows 7 para fazer a administração deste domínio com o Samba 4, né, do nosso ADDC, através daquela ferramenta do próprio Windows chamada ADUC, né, Active Directory Users and Computers, ok? Que é uma ferramenta pela interface gráfica mesmo, criar usuários, criar grupos, criar novas unidades organizacionais, etc. É possível você administrar o Samba 4 pela linha de comando, porém o próprio Samba ele recomenda que a gente utilize uma máquina com Windows e utilizando esse pacote de gerenciamento do Active Directory, porque agora o Samba 4 utiliza atributos estendidos em todos os arquivos e diretórios, assim também como ACLs. Então, para você não ter para você tratar isso pela linha de comando é um pouco mais complexo, dá um pouco mais de trabalho. Pode também, dependendo do que você fizer, acabar atrapalhando aí na sua configuração, acabar interferindo na configuração do seu domínio. Então, para evitar problemas, crie tudo por uma máquina, uma estação Windows, pode ser 7, pode ser 8, né? Baixe, vou mostrar aqui a gente instalando o pacote de gerenciamento do AD, né, o RSAT, que tem aí algumas ferramentas, inclusive o ADUC. Então nós vamos demonstrar a configuração dos serviços integrados ao Samba, através da instalação da aplicação, detalhando a comunicação de rede entre os clientes e o controlador de domínio ADDC com o Samba 4. Na verdade, entre os clientes aqui, a gente vai ter praticamente um cliente só, que seria o nosso DC Admin, que é uma máquina Windows, que será integrada ao domínio para poder administrar este Active Directory Domain Controller. Ok? Olha que interessante esse slide aqui, que eu trouxe uma tabela onde mostra todos os serviços utilizados pelo Samba 4, quais são as portas que esse serviço utiliza e quais são os protocolos. Então essa informação aqui é muito útil, né? Inclusive ela foi retirada da própria wiki do Samba. A gente vai falar um pouco mais adiante aí de algum desses serviços, portas e protocolos. Bom, então vamos lá, instalação do DC1, né? Então eu escolhi o nome DC1 para o servidor 1, né, e DC2 para o servidor 2. Você pode ter mais do que 2 Domain Controller na sua rede, no seu domínio. Nada impede você de ter mais do que 2. Tá, nós vamos usar então o CentOS 7, 64 bits. Tá, já está instalado essa parte de instalação de sistema operacional. Eu vou pular, isso não é interessante. Só uma dica aqui, né? Instala o sistema, deixa atualizadinho, né? Façam aí um update lá, deixa todos os pacotes atualizados. Além disso, se você não tem um DNS interno, você tem que arrumar a parte de configuração de rede, hostname e o etc hosts. Bom, você tem que definir antes de começar a sua implementação do Samba 4 como um ADDC, qual é o nome do servidor, qual vai ser o IP que você vai utilizar, qual é o domínio que você vai utilizar na sua empresa, né, o domínio local, qual é o realm, né, o Kerberos trabalha com reinos, então você tem que definir justamente aquele, né, subdomínio que eu comentei, que você tem que criar com o seu domínio real mesmo, o seu domínio DNS, ok? Uma senha, eu coloquei uma senha aqui qualquer, você pode obviamente alterar, e a versão do nosso Samba, que vai ser a versão 4.3.0. Então define essas informações e comece a instalação do seu Samba. Bom, a partir do DC1, do My Controller 1, já está pronto, né? Já instalamos, então toda essa introdução aí foi
apenas para pincelar essa parte da instalação e configuração, a gente ainda não viu a comunicação, né, de rede entre os serviços. Por isso a gente precisa agora configurar um DC2. Tá? Então a gente vai juntar ao domínio um novo DC. Eu tenho o DC1, vou ter agora o DC2. Tá? E é um pouco diferente naquela parte do provisionamento. A gente não vai fazer um provisionamento no DC2. Então a gente vai ver mais para frente o que a gente vai fazer com esse DC2. E você vai repetir isso para o DC3, DC4, quantos DC você for usar na sua rede. Então nós vamos juntar aí um novo AD, né, um novo Domain Controller no nosso domínio atual que já está funcionando. Aí o que eu tenho que fazer então agora? Tudo de novo? Olha, quase tudo de novo. Você vai repetir aí as configurações até o slide 19, ok? Então até o slide 19 a gente tinha aqui o provisionamento, tá? Mas na verdade é até o 19, mas não incluindo o 19. Você vai fazer na verdade até o 18 aqui, ó, até arrumar o path aqui, e na parte do provisionamento você vai pular e daí já vai lá direto para o slide 28, que é onde a gente vai dar continuidade. Então assim, por uma questão de failover também, né? Você não pode ter só um DC. Se um DC cai, quem que vai assumir? Então é importantíssimo, é básico e muito importante você ter o DC1 e o DC2 em qualquer ambiente que você for implementar o Samba 4. Pelo menos 2 Domain Controllers provendo serviço de resolução de nome AD/DNS na sua rede, ok? Lembre-se de preparar o teu DC2 configurando o /etc hosts com o endereço IP dele, o nome dele, o FQDN, o nome do servidor. Você já tem que apontar esse DC2 para usar um servidor DNS que está habilitado a resolver as zonas do Active Directory, ou seja, o DC1, correto? Portanto, aqui no nosso ambiente de simulação, né, a gente vai adicionar no /etc resolve.conf essas informações: um name server apontando para o IP do DC1 e um search apontando aqui para o dcmmatrixinfo.br, tá? Então essa parte de você repetir até o slide 18 eu já fiz aqui no meu DC2, ó. Vamos lá para o DC2, tá aqui, eu já tinha compilado ele, né? Vamos lá então, vamos testar aí um host-t no endereço A do DC1. Vamos perguntar através do DC2 aqui. Um host-t A dc1.dcmmatrix.info.br. Fazendo a solicitação, né, já demorou e não obtivemos resposta. Tá dando timeout na conexão e aqui começa a nossa brincadeira aí em relação à comunicação entre os servidores. Então vamos lá, está dando timeout na nossa conexão, né? Será que o serviço DNS do DC1 está funcionando? Né? Estou questionando aqui, o DC1 ele não está respondendo. Então, a primeira coisa, você pode conferir se o serviço está funcionando na porta 53 DNS. Olha só, o Samba está rodando na porta 53, protocolo TCP, protocolo UDP. Está funcionando sim. Tá? Então, qual que é o problema? Podemos descobrir qual é o problema com um comando, ou melhor, um serviço chamado tcpdump. Vamos rodar ele na interface TH0 e tudo que vier do host 9268.25.142, que é o IP do DC2. Então, rodei um tcpdump, vou repetir o comando do host-t aqui. E assim a gente vai ver a conversação dos dois servidores. Olha só, já vou até cancelar aqui e já tenho a resposta. Bom, o 25142, o DC2, questionou através de uma porta alta o DC1, né, o IP 25141,
através da porta domain. Essa porta domain é a porta 53 do DNS. Então, ele perguntou qual é o endereço do DC1, do DC1.dcm matrix infobr, enfim, o FQDN completo do host. Ó, qual que é o endereço IP v4 desse host? Então, o DC1 respondeu para ele que o host 25.141 está inalcançável por conta de uma proibição relacionada a configurações de administração. Então, ou seja, não está liberado a consulta DNS desse host, né, em outras palavras. Então, ele questiona de novo aqui, ó, o DC2 questiona novamente e o DC1 de novo responde que esse serviço está indisponível. Por que está indisponível? Porque a gente tem um firewall aqui e esse firewall, inclusive, pode estar na sua rede, não localmente no servidor, mas se você tiver um firewall entre essas duas redes ou até na própria rede, controlando o tráfego entre os hosts, você tem que lembrar desse detalhe. Muito bem. O que fazer então? Uma vez que o serviço DNS utiliza a porta 53, protocolo TCP e UDP, basta você liberar no firewall, né, que tudo que chegar nessa porta através desses protocolos, ele permita a consulta. Né? Então, o CentOS 7 ele vem com o FireOD habilitado. Se você quiser, você pode utilizar as regras do FireOD, que são bem diferentes, mas o princípio é o mesmo, do iptables. Né? Ou então você remove o FireOD, que é o que a gente está fazendo na palestra, e instalamos aqui o iptables, ok? Uma vez o iptables instalado, aqui estão as regras que você vai adicionar no arquivo iptables do /etc sysconfig, liberando então o protocolo TCP, a porta 53, e o protocolo UDP, porta 53, aqui, que seria um serviço do DNS. Por que o DNS utiliza os dois protocolos, UDP e TCP? Bom, o protocolo UDP é utilizado nas consultas dos clientes com o servidor DNS. Então, todo cliente, quando faz uma consulta DNS, ele usa o protocolo UDP. Já os servidores DNS, quando fazem consultas entre si, entre dois servidores, eles utilizam o protocolo TCP, porta 53, para fazer essa comunicação entre eles. Então, já um protocolo aí orientado à conexão. Bom, vocês viram aqui que eu copiei a regra do SSH, né? Colei embaixo, alterei aqui o protocolo UDP na primeira regra e na outra deixei o TCP e ambos para a porta 53. Então, pode sair salvar e vamos dar aí um restart do iptables. Você pode listar aí as regras e ver que está aqui as duas regras. Muito bem. Vamos agora lá testar no DC2 novamente. Vou rodar até um TCP dump aqui novamente. E vamos rodar aqui um host. Olha, na hora ele respondeu. Então, resolvido o problema aí do serviço de DNS entre o DC2 e o DC1. Ok? Então, relembrando, nós estamos dizendo para o DC2 fazer consultas DNS para o DC1, para o nosso servidor, para o nosso controlador de domínio. Agora vamos testar o Kerberos, né? Então, você pode abrir o arquivo do /etc krb5.conf e colocar essas informações aqui. Fazer agora, tem que testar, né? Faz um kinit aí do usuário administrator e vamos ver se a gente vai receber esse ticket. Então, kinit administrator. Olha só, deu um erro, ele não consegue contactar nenhum reino, né, nenhum KDC que tenha esse nome aqui. Então, não está funcionando. Será que é porque eu não coloquei arroba o reino aqui em maiúsculo? Vamos ver. Info.br, mesmo erro. Então, não é por isso, porque esse aqui eu já coloquei no arquivo, então ele já está puxando de lá essa informação.
por isso que eu não coloquei aqui, tá? O que está acontecendo então? Vamos pedir ajuda lá para o nosso amigo TCP Dump. Esse cara aqui ajuda muito. Vamos fazer então a solicitação do ticket e vamos ver o que deu no nosso TCP Dump. Veja mais abaixo aqui, olha só, a primeira solicitação aqui do DC2 para o DC1, buscando informações do serviço Kerberos, né? Então, porta 88, tá? E olha aqui que o DC1 responde. Responde que esse serviço está inalcançável, né, por questões aí de proibição de configuração administrativa. Então, Firewall está bloqueando, não está permitindo, né, essa consulta aí pela porta 88. Então, mais aí um serviço aí, agora o Kerberos pela porta 88, protocolo TCP e UDP sendo barrado pelo Firewall. Ok? Muito bem. O que nós devemos fazer então? Vamos lá para o DC1, abrir o Firewall. Essa parte de colocar regras no Firewall, obviamente tem outras formas de você colocar diretamente pela linha de comando, só que aí você vai ter que dizer qual que é a ordem aqui que é para ele jogar. Então eu particularmente prefiro copiar aqui, mas se você souber fazer de outra forma não tem problema, desde que você copie duas regras aqui e cole elas através do protocolo UDP porta 88 utilizado pelo Kerberos. Então, em resumo, quando você solicita um ticket, né, no seu cliente, ele utiliza essa porta e esses protocolos. Vamos dar um restart no iptables. Será que agora vai pedir um ticket? Vou até tirar aqui só o administrator mesmo. Pediu a senha. Isso é correto, que tem que te mostrar quando você faz um KINIT. Ele tem que pedir a senha. Vamos colocar a senha. Senha certa. Resposta correta sobre o tempo de expiração do seu ticket. O que vem agora? Agora a gente vai fazer o provisionamento. Não, a gente não vai fazer provisionamento, tá? Então é um pouco diferente. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar o DC, vai integrar ele no domínio existente como um novo membro, tá? E esse membro ele vai atuar como um domain controller. Então é isso que a gente vai falar, ó. O DC2 agora é um novo membro do domínio e será um domain controller, né? Um controlador de domínio secundário, podemos dizer. Vamos lá, esse é o comando, né? Só tem que remover, né? Tem um erro aqui no slide, essa opção aqui não vai, tá? Isso aqui só vai no provisionamento, então, só remover essa opção. Então tá aqui, Samba2 domain join DCM matrix info br, ele vai ser um domain controller, aí informações de usuário, o reino, né, do Kerberos, sempre maiúsculo, e aquelas opções de interfaces, ok? Deu um Enter e deu erro. E agora, hein? O que aconteceu? Falhou em encontrar um domain controller para o domínio DC matrix info br. Mais um erro na comunicação entre os serviços do Samba 4. Vamos agora pedir ajuda para o nosso TCP Dump. Então, tudo que vier do host 25.142, que é o DC2, e vamos novamente fazer o Samba2 domain join. Deu erro. Vamos cancelar. Vamos lá. E olha só aqui a resposta do DC1 para o DC2, dizendo que o host 25141, que é o DC1, está inalcançável por motivos de proibição administrativa quando se trata do protocolo UDP serviço do AUDAP, aqui que seria a porta 389, ok? Então vamos lá, mais uma vez a gente vai liberar o iptables a responder nessas duas portas.
o protocolo UDP e TCP, porta 389 do serviço do ALDAP, ok? Adicionou as duas regras, System Control, Restart, iptables. Muito bem, vamos limpar a tela. Então veja aqui no nosso slide, né, eu marquei a porta 389, TCP e UDP, que é a porta do protocolo ALDAP. Temos também aqui uma porta de RPC Locator Service, que é a porta de endpoint de número 135, através do protocolo TCP. Então, provavelmente ele vai reclamar agora dessa porta. A gente vai acompanhar isso. E também as portas dinâmicas de RPC, que variam aí de 1024 a 5000, protocolo TCP. Vamos continuar então. Liberamos a porta ALDAP. Vamos fazer então Samba Tudo Mind Join do DC2. Olha, encontrou aqui o DC1, pediu a senha do administrador. Coloquei a senha do administrador e olha só a falha que ele dá aqui embaixo, dizendo que não conseguiu conectar no host DC1 através da porta 135. Então, já pegamos aqui o nosso erro que eu acabei de comentar no nosso slide aqui, onde eu já havia deixado essa informação. Então, ele precisa também se comunicar através da porta 135, protocolo TCP, que é a porta de mapeamento de endpoint, utilizado aí pelo servidor de localizador RPC que o Samba utiliza. Então, vamos lá. Veja só aqui, então, no TCP dump, a hora que ele dá o erro, né? Então, tá aqui o webmap, que é a porta 135. Vim/etc, sysconfig iptables. Vamos copiar aqui a última regra do ALDAP, colar e liberar a porta 135. Protocolo TCP, ok. iptables. System Control, Restart, iptables. Vamos ver agora, vamos até deixar rodando aqui um TCP dump novamente. E vamos testar novamente. Deu a senha. Adicionamos objetos na árvore ALDAP. Deu mais um erro. Qual foi o erro que deu agora? Olha só, porta 1024. Então, novamente, agora tentou conectar pela porta 1024 e deu que está inalcançável. Conforme eu coloquei aqui no slide, as portas 1024 são utilizadas aqui para o RPC dinâmico. A princípio não vamos liberar até os 5000, só vou liberar apenas a 1024, que é o que ele está pedindo. Vamos liberar aqui no nosso iptables. Porta 1024, protocolo TCP. Vamos restartar. Então, olha só, né, desde que a gente começou a adicionar algumas regras no Firewall, entendendo passo a passo a comunicação, a gente já liberou tudo isso aqui de portas, né, entre a comunicação dos dois DC apenas, hein? Apenas dos dois DC. Será que agora vai? Vamos lá de novo. Coloca a senha. Adicionando informações na árvore. Opa, agora passou, hein? Agora passou. Analisando e aplicando os esquemas, olha só. Replicando objetos. Finalizou.
sem erro algum. Então, desde o início aqui ele vai informando tudo que ele está fazendo, né? A parte de esquemas, então ele faz toda a configuração. Ele avisa também que ele gerou um arquivo do Kerberos, né? Então a gente também já configurou o Kerberos e já testamos. Isso aí, né? Faz a configuração dos secrets na database e junta ao domínio DCM, né? O qual ele tem aqui também o UID desse domínio e diz que essa junção ao domínio foi como um domain controller. Então o DC2 agora é um domain controller do meu domínio. Se a gente fizer um telnet no 92.168.25.142, que é o DC2, na porta 53, que eu estou fazendo um teste de conexão nesse endereço IP, nessa porta 53, que é do DNS. Olha só, ele dá uma conexão recusada, ó. Ele tenta e não consegue. Por que ele não consegue? Porque nós liberamos no DC1 as regras no firewall, liberando aqui a consulta do DNS. Tá, eu preciso fazer essas mesmas regras, no DC2, no etc sysconfig ptables, abaixo aqui da porta do SSH. Vamos lá, dar um restart no ptables e vamos testar agora. O telnet agora conectou, então quer dizer que agora ele resolve solicitações, né? O DC2 resolve solicitações de serviço DNS para o DC1 e qualquer outro host que vier fazer consultas nele. Bom, então a parte do DNS já está configurado. Vamos prosseguir aqui na palestra. E o próximo slide diz para a gente então utilizar aí uma virtual machine com Windows 7, ingressar essa máquina no domínio e através dessa máquina, né, dessa máquina virtual, nós vamos administrar o nosso Active. Então eu tenho aqui uma máquina virtual pronta já com Windows 7. Poderia também ser o Windows 8, não tem problema. Vou mostrar aqui a configuração de rede. Então vamos lá, configuração local, né? Conexão local, IPv4. Olha só, coloquei o endereço dos dois DC aqui, o DC1 e o DC2, né? Como servidor DNS. E em avançado, aqui em DNS, você pode pôr também o sufixo, tá? Que é o sufixo do domínio, que é o DCM, né? O nome do nosso domínio interno. Então, coloque também aí o DCM, ok? Feito isso, vamos fechar aqui, vamos em propriedades do meu computador e vamos adicionar o domínio. Veja que o nome eu já deixei arrumado, dc-admin vai ser o nome do nosso host. Vou até pôr aqui dc-admin 7, tá? Para a gente saber que é um Windows 7. Mas tanto faz o nome aí que você definir. Muda aqui para domínio e coloca dcm.matrix.info.br. Esse é o nosso domínio do Samba 4. Então, vamos informar, vamos dar um OK. Só que antes, vamos lá para o DC1, né? Por quê? Porque eu quero rodar um TCP-dump na interface TH0. Tudo que vier do host 92.68.25.42, que é o IP desse computador Windows aqui, né? Então, vamos lá dar um start aqui no TCP-dump e vamos dar um OK aqui para ingressar a máquina no domínio. Primeira coisa que ele tem que pedir é o usuário e senha, administrator e a senha que a gente configurou no provisionamento. E vamos ver se vai ingressar no domínio. A gente já pode acompanhar a comunicação através do TCP-dump.
Já vi que teve aqui negação de serviço, mais negação de serviço. Isso significa que não vai funcionar. Negação de serviço. Porta NetBIOS SSN, né? Então, com certeza vai dar erro aqui e não vai adicionar. Por que vai dar erro? Porque a gente tem um firewall na rede. E as portas que a gente utiliza para ingressar as máquinas no domínio são essas aqui que estão em vermelho. Olha só. NetBIOS Name Service, que é a porta 137 UDP. O NetBIOS Datagram, porta 138 UDP. NetBIOS Session. Então, aqui é 139 TCP utilizado então para a sessão NetBIOS. Também ele precisa se conectar através do serviço SMB over TCP, que é pela porta 445 TCP também. Então confere aqui no nosso TCP dump, né, esses erros ali relacionados àquelas portas e aqueles serviços. Pode ver aqui que deu erro, ó. Ele não consegue se conectar. Então vamos dar uma olhada lá novamente, rapidamente aqui nos erros. Veja que aqui em cima ele faz já a primeira solicitação para o NetBIOS NS, que é o Name Service. Quem que é o Name Service? Isso aqui, ó. É a porta 137 UDP. Nós temos uma solicitação também no serviço ou na porta Microsoft DS. O que é o Microsoft DS? Isso aqui é a porta 445, utilizada aqui pelo SMB over TCP. Então, 445 protocolo TCP também tem que ser liberado aí. Pode ver que ele está aqui, ó, negando o serviço inalcançável, né? É o NetBIOS SSN, também teve uma solicitação e também foi negado. Tá, o SSN é o NetBIOS Session, tá? É porta 139 TCP, tem que liberar essa porta também. Então, inclusive quando você for implementar um servidor de arquivos, você utiliza principalmente a porta 139 e a 445. Você tem que liberar essa porta. Então, muito bem, né? Vamos liberar essas portas aí, conforme a gente viu ali no slide, né? Vamos abrir aqui o script do iptables. Vou copiar aqui a porta UDP 389. Vou colar aqui embaixo e vou alterar ela para 137. Copiar e colar, repetir aqui para 138. Lembrando que é protocolo UDP e a 139 é TCP. Então, vamos alterar o protocolo aqui, né? TCP. E aqui é 139. Então, veja aqui 137 UDP, 138 UDP e 139 TCP. Vou copiar a linha do 139 TCP e vou alterar para 445. Então, agora sim. Então, liberei todas as portas. Foi solicitada na comunicação de rede na hora de ingressar um host dentro do domínio. Vamos sair, salvar e dar um System Ctrl Restart iptables. Muito bem. Então, liberamos as portas. Vamos agora fazer o teste novamente aqui do ingresso. Podemos, inclusive, rodar novamente o TCP dump aqui para monitorar. Então, ok. Vamos dar uma olhada lá no TCP dump. Começou a conversação. Solicitações de DNS. Quem que é o DC1? Qual que é o endereço? O DNS respondeu. Veja aqui que ele está pedindo o usuário, né, e senha. Então vamos colocar aqui administrator. A senha que a gente colocou no provisionamento. E veja que continuou a comunicação, né? Serviço Kerberos, LDAP, AppMap, porta 135, né? A gente já tinha liberado. Microsoft DS, a porta 445. Protocolo SMB over TCP. Já vamos receber aí o aviso de ok, né? Olha aí, passou.
NetBIOS passou, Kerberos novamente, e aqui está, bem-vindo ao domínio dcm.matrix.info.br, só dá um OK aí. E se você estiver usando Windows, é claro, você vai ter que reiniciar essa máquina. Então, vamos lá, dar um restart na máquina. Muito bem, então, até para ingressar a máquina no domínio, né, às vezes se você não se atentar a esses detalhes, você pode aí ficar batendo a cabeça e não conseguir ingressar a máquina no domínio. Então, faça um teste se você consegue alcançar essas portas dessa máquina cliente aí via Telnet, por exemplo. Porta 137, 138, 139. As três são do serviço NetBIOS e a 445 do SMB over TCP. E vai parar nessa tela aqui solicitando para você pressionar o Ctrl Alt Del para fazer o logon. Então, chegou nessa tela, significa que está tudo ok. Vamos fazer um teste então e vamos tentar logar com o usuário Administrator. Perceba que ele mostra aqui o DC Admin 7, que é o nome da máquina, e barra usuário. Então aqui ele vai logar localmente. Se você quiser logar no domínio, trocar usuário, outro usuário. Agora olha aqui, ó, fazer logon em DCM, que é o meu domínio. Então aqui a gente vai pôr administrator e a senha aí do administrador. Tudo certinho. Ele pode demorar um pouco para logar porque ele vai criar o perfil, né, primeira vez que ele loga, então isso é normal, ok? Então tá aí, logamos como administrador. Tá aqui. Bom, então vamos dar continuidade aqui nos slides. Depois que a gente liberou as portas, o que a gente precisa fazer agora com esse DC Admin? Bom, a gente precisa, através de uma ferramenta chamada ADUC, que significa Active Directory Users and Computers, é nada mais, nada menos do que uma aplicação já nativa até do Windows Server para você administrar usuários e computadores no Active Directory. Então, para a gente poder utilizar esse recurso numa máquina desktop, como o Windows 7 ou Windows 8, você tem que instalar um pacote chamado RSAT. Então está aqui o link para você fazer o download para o Windows 64 bits. E através da instalação desse pacote, eu terei então aí a ferramenta ADUC para poder administrar o meu Active Directory com Samba 4, ok? Bom, para instalar esse pacote, eu não vou entrar muito em detalhes, eu deixei o link para download. É só baixar o pacote e instalar. Eu já tenho ele aqui, ó. Vou fazer a instalação e essa parte eu vou pular aí no vídeo, para a gente já dar sequência aí na configuração, ok? Bom, está aí a instalação concluída do RSAT, pode demorar um pouco a instalação, ele exige aí algumas atualizações do sistema operacional, né? Então vamos ver então agora o resultado dessa instalação. Adicionar e remover programas e recursos, né, do sistema operacional. Vamos lá. Ativar recursos do sistema operacional. Bom, então vamos abrir aqui para visualizar melhor. E nós temos aqui ferramentas de administração de servidor remoto. Temos aqui ferramentas de servidor DNS, tem que habilitar. Ferramentas do ADDS, né, e ADLDS. Vamos habilitar aqui o centro administrativo da Active Directory e ferramentas de snapping em linha de comando. Aqui em administração de recursos, ó, ferramentas de administração de recursos, nós temos aqui a parte de gerenciamento de diretiva de grupo, né, GPO. Então também é interessante marcar para poder fazer criações de GPO. Você pode habilitar um ou mais recursos que você precise. Mas para a gente gerenciar o Samba, seria só isso aí mesmo. Bom, assim que terminar a instalação dos recursos, eles vão aparecer aqui, ó. Já na tela aqui, ó, já apareceu usuários e computadores. Esse aqui é o ADUC, então podemos criar um atalho dele na área de trabalho.
Bom, então o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que se conectar ao nosso domínio, né, com usuário e senha de administrador, para poder aí gerenciar, criar usuários, criar roles, criar grupos, criar unidades organizacionais, etc. Então, primeiramente, vamos rodar um tcpdump aqui do host 42 e vamos ver como é que vai ser essa comunicação. Vamos abrir agora usuários e computadores do Active Directory e vamos nos conectar ao domínio. Então, Domain Controllers, quantos Domain Controllers eu tenho neste domínio? Ó, tenho dois, o DC1 e o DC2. A partir de agora, então, eu consigo criar novas unidades organizacionais, consigo criar novos usuários, consigo criar novos grupos, enfim, novos objetos na minha árvore LDAP do meu Active Directory. Bom, então, através do ADUC, né, o Active Directory Users and Computers, que é possível administrar qualquer tipo de objeto dentro do seu serviço de diretório, como, por exemplo, grupos, usuários, roles e unidades organizacionais. E para que eu possa administrar o meu ADDC através do ADUC, eu preciso ter acesso ao catálogo global do Samba. E esse acesso utiliza uma porta e um protocolo, que é a porta 3268 e o protocolo TCP. Então, a gente vai ver isso na prática agora, que nós vamos criar aqui um usuário, né? Vamos criar um usuário, pode até ser dentro de users mesmo. Então, vamos lá, novo usuário. Vou criar meu usuário aqui. Ele pede o nome de logon, então vai ser Rafael. Vamos dar um avançar. E vamos ver a comunicação. Começou a comunicação e já teve uma negação de serviço. Então, o nome do serviço que ele negou é o MSFT-GC. O que nós temos na tabela aqui do nosso slide, que é o catálogo global, né? Microsoft Catálogo Global, usando a porta 3268, protocolo TCP. Então, não vai funcionar, vai dar esse erro aqui, ó. Olha esse erro aqui. Já peguei esse erro, inclusive em produção. Serviço, o Windows não pode verificar o nome do usuário. Se o nome de usuário é exclusivo, porque ocorreu o seguinte erro, tal. Então, isso aqui é por conta de um erro de comunicação, tá? Ele até passou, mas ele dá aquele erro, então vamos lá, vamos arrumar isso. Primeira coisa, abrir /etc sysconfig ptables. Vamos copiar a última regra, que é da porta 445. Já é o protocolo TCP, né? Veja aqui. Então vamos lá. Porta 3268, protocolo TCP. Sai, salva. Vamos restartar. E vamos repetir o procedimento aqui. Vamos criar novamente o usuário. Em cima da All Users, um novo usuário chamado Rafael Cristaldo. Login vai ser Rafael. Próximo. Ó, ele pulou já na hora para a próxima tela. Então, ele não emperrou na comunicação do serviço aqui pela porta MSFT-GC. Então é o catálogo global, né, Microsoft. Ok, então vamos à sequência. Então vamos criar uma senha aqui para o meu usuário, lembrando que o Samba 4 exige, né, por padrão aí,
já tem algumas políticas na criação de senhas, né? Tem que ser no mínimo 7 caracteres, tem que usar maiúscula, minúscula, numerais e caracteres especiais, né? Então, no mínimo, 3 dessas opções, né, você tem que usar na sua senha. Deixa marcada a opção: o usuário deve alterar a senha no próximo logon. E vamos dar concluir aqui. Vamos acompanhar no servidor. E eu já tive mais um problema aqui, ó. Bom, quando a gente começou a palestra e a gente falou dos serviços que o Samba 4 utiliza, né, a gente falou do Kerberos, que é o serviço de autenticação, né? Então, toda a questão de senha de usuário, troca de senha, criação de senha, é através desse serviço. Então, agora que eu criei o usuário e pedi para trocar a senha, né, olha aqui, deu serviço inalcançável. Então, qual que é o serviço? É o KPSWD, tá? O KPSWD. Vamos dar uma olhada no slide. E aqui está dizendo o serviço do KPSWD do Kerberos, que utiliza a porta 464 e os protocolos TCP e UDP. Tá? Então ele usa esse serviço, inclusive, para fazer troca de senha. Então, tá aqui a nossa tabelinha, né? Com o serviço, a porta e os protocolos. Vamos lá liberar, então. Vamos abrir barra etc sysconfig iptables e vamos liberar essas duas regras. Bom, é um protocolo TCP e UDP. Eu vou copiar as portas do ALDAP aqui, né? 389, vou colar lá embaixo e vamos arrumar. 464 e 464. Startando iptables. E é isso aí. Ó, mesmo dando a negação, ele criou meu usuário aqui. Então eu posso aqui, por exemplo, trocar a senha. Vamos ver. Trocando a senha, utilizou o serviço KPSWD, não teve negação de serviço e trocou a senha aqui rapidinho, sem erro. Então, você tem que liberar essas portas, né, para que o serviço KPSWD do Kerberos, que é utilizado para criar senhas ou trocar as senhas, funcione. Então, vamos testar agora o login, né, nessa máquina pelo meu usuário. Ctrl+Del, trocar de usuário, Rafael. Olha só, a senha do usuário deve ser alterada. Então, deixa eu até ver se o serviço aqui está rodando. O TCP-dump está rodando. Vamos dar um OK. Ele vai pedir uma nova senha. Alterando a senha. Utilizando aqui a porta 445, também para trocar informações. Porta IMAP, AppMap, né? Tá aqui o serviço do Kerberos. Então é isso, né? Cada passo que a gente vai dando na configuração,
né? Tem, obviamente, a comunicação de rede entre os serviços, né? Então, cada serviço depende de uma porta, de um protocolo. Então, esse é o objetivo aqui da palestra, demonstrar essa conversação aí entre os serviços do Samba 4, né? E suas portas que eles utilizam e os protocolos. E vejo meu usuário logou normalmente. Tá aqui. Perfeito, muito bem. Continuando aqui nos slides, está mostrando aqui no slide 57 as regras para você adicionar e liberar o serviço do KPSWD. Bom, agora a gente vai falar do serviço NTP, né? Então, o que seria o serviço NTP? Com certeza, você sabe que é o serviço que configura aí o sincronismo de horas de um cliente com um servidor. E esse serviço de sincronismo de horas, ele é altamente recomendado, pois o Active Directory ele requer essa sincronização de hora exata entre todas as máquinas que participam daquela rede ou daquele domínio, para que o Kerberos funcione apropriadamente. Então, principalmente por causa do Kerberos, mas muitos serviços exigem que você tenha realmente um servidor NTP na sua rede, para que todos os clientes estejam com o mesmo horário do servidor. E se tiver uma rotina, né, de serviço que vai rodar num determinado horário, todos os clientes estarão cientes e com o mesmo horário do servidor. Isso vai evitar aí qualquer problema em relação a esses serviços. E uma observação importante no ADDC é que o tempo máximo de tolerância em um Active Directory é de 5 minutos por padrão. Ou seja, se a hora dos clientes estiver acima desse valor, o acesso ao servidor será negado. Então esse cliente ele acaba saindo fora do domínio, o usuário não consegue logar, dá erro de Kerberos, não loga. Então a primeira dica é: confira o horário no servidor do cliente se está correto e se está apontando para o DC como um NTP server, né? Então aí entra a questão dessa parte aqui de configurar o NTPD no ADDC. Por que no ADDC? Uma das roles, né, que o Samba 4 tem várias roles, então inclusive uma delas é o PDC Emulator. Então o Domain Controller que tiver o PDC Emulator, ele é considerado como o Default Time Source em uma floresta. Então não é somente em um site, em um domínio, não, é na floresta inteira. Tá? Então você pode ter vários sites dentro de uma floresta. E uma coisa interessante é que as máquinas clientes, elas são automaticamente configuradas para sincronizar o seu relógio com o Domain Controller. Olha só. Então, como a gente fez o DC1 primeiro, ele é o PDC Emulator. Então, é ele que tem essa role aqui por padrão. Você pode até passar essa role para um outro DC da sua rede, não tem problema. Mas a gente não vamos entrar nesse detalhe nessa palestra. Apenas é importante você saber que existe uma role PDC Emulator e esse DC ele é considerado como Default Time Source em uma floresta. Isso quer dizer que os clientes vão buscar até ele o sincronismo de horas automaticamente. Agora, o que eu preciso fazer para que o meu NTPD se integre junto ao meu ADDC? Eu preciso que o meu NTPD suporte a flag Enable NTP Sign. Tá? E o que essa flag faz? Ela permite com que o serviço ele possa assinar as solicitações dos clientes através da utilização de um socket com o Samba. Então o Samba, quando você compila ele já traz um socket para ser utilizado pelo NTP. Aí você instala o NTP com suporte a essa flag. Tá? Se eu não me engano, acho que no Ubuntu, a última versão já do repositório, ela já vem com essa flag habilitada, mas eu não tenho certeza. Agora, o que eu sei é que no CentOS, o pacote do repositório oficial,
ele não vem com essa flag habilitada. Então a gente vai compilar o pacote do NTP. Aqui está uma imagem que demonstra, né, o nosso root domain forest aqui, né? Por exemplo, esse PDC aqui, esse primeiro DC é o PDC Emulator, veja só, e ele está servindo como NTP Server tanto para os domain controllers que estão interligados a ele, e não só no site dele aqui, mas também de outros sites aqui também estão se interligando a ele. Ó. Eu tenho um outro PDC Emulator de outro site que está buscando os serviços de NTP no meu primeiro PDC Emulator, né? E aqui do lado direito um outro site também buscando nele. Então vamos lá, vamos começar a instalação, né? Primeira coisa, remova qualquer pacote do NTP que tiver no seu servidor, né? Coloquei aqui um NTP e o NTP Date, tá? Geralmente eles vêm por padrão. E depois você baixa e compila o NTPD com a flag -enable-ntp-sign. Então só repetindo aqui, fazendo um resumo, isso aqui é para ativar com que o NTP possa assinar as solicitações dos clientes via DC. Então os clientes vão pedir para sincronizar a hora para o DC, para o domain controller, através de um socket. O NTP vai lá e assina aquela solicitação e o cliente consegue sincronizar a hora dele com o domain controller. Se ele não assinar, o cliente recusa aquele pacote e não utiliza, né? não sincroniza o horário. O próximo slide mostra como que você tem que criar o teu ntp.conf, né? Primeiramente aqui colocando algumas opções básicas, né? Tem aqui inclusive eu deixei uma descrição para quem tiver dúvidas. Voltando aqui tem o slide 64, que é a continuação do arquivo ntp.conf. Bom, então os servidores aqui eu escolhi o a.ntp.br e o b, né? Você pode pôr mais se você quiser. E aqui está a parte em que a gente habilita o NTP Sign Socket, que é onde eu disse que o NTP vai assinar o socket do Samba, que fica exatamente nesse diretório. Está no slide 66, que é o ntpdate.service. Então, mesma coisa. Aqui no final está o arquivo no /etc sysconfig ntp. Então, crie esse arquivo ntp com essas opções aqui. Próximo passo, arrume as permissões, tá? As primeiras permissões que tem que arrumar é o diretório do NTP Sign, que é onde vai ficar o socket que o Samba utiliza como NTP. Então, o dono mantenha root e o grupo deixa NTP. Arrume as permissões. Feito isso, a gente vai mexer também nas permissões do SE Linux, porque senão o SE Linux vai barrar essa utilização do socket pelo daemon do NTP. Muito bem, seguindo os slides, então o que a gente tem que fazer agora? Vamos iniciar o sistema, ó. Vamos iniciar. Primeiro vamos colocar um System Control Enable no NTP Services, que é habilitar ele para ativar automaticamente ao iniciar o sistema, e o NTP Date também. E depois a gente dá um daemon Reload e um Start NTPD Service. Então vamos lá. Vamos fazer isso. System Control Enable ntpd.service e o System Control Enable ntpdate.service. Olha que interessante essa mensagem aqui, ó. MSSNTP. O que é isso aqui? Então, isso aqui já são as operações de assinatura, né, que a gente habilitou na configuração. Ele está dizendo que no momento está bloqueado, mas é porque não está tendo nenhuma solicitação. Então, ele fica em estado, vamos dizer, de bloqueio mesmo. Então, isso aqui é comum, tá? Mas você precisa ver essa mensagem para saber que ele está assinando as mensagens dos serviços Microsoft, dos clientes do Microsoft, ok? Ou seja, das máquinas clientes com Windows. Como é que eu faço um teste para saber se o meu NTP local, né, o servidor, está funcionando?
Vamos usar aí o NTPQ, né? Então, esse comando já é bem conhecido também. Para quem já mexeu com o NTP, você faz o NTPQ "-c peer". Claro que tem outros modos de testar, eu estou fazendo esse. E dá um URL localhost, né? Então eu quero fazer um teste utilizando o servidor local. Ele faz aqui alguns acessos no meu servidor remoto, que são os que eu escolhi como servidores. Mostra o endereço e algumas informações aqui. E aqui o meu Stratum está 3, né, que é uma das opções que mais interessam aqui quando se trata de NTP. Bom, vamos lá então, hora de testar o nosso NTP no Windows Client. Então, para isso a gente vai ter que abrir o CMD no cliente, né? Vamos usar o próprio dcadmin e vamos rodar esse comando aqui, ó, w32tm/resync, e tem que dar esse resultado. Dando esse resultado está ok. Antes vamos rodar um famoso tcpdump, né? Já ouvindo as solicitações do nosso 25.42, que é o nosso Windows aqui. Vamos logar como administrador de novo. Vamos abrir o CMD, né? Então, se você não tiver como administrador, abra como administrador o CMD. E vamos fazer o comando w32tm/resync. Enviando o comando. Bom, olha só, tive aqui o serviço inalcançável, né? NTP versão 3. Então ele está tentando acessar o serviço pelo NTP e está um serviço inalcançável. Por quê? Porque esse serviço está proibido. Então, obviamente, você já deve ter visto no slide ali, nós estamos com o serviço NTP rodando na porta 123. Então vamos liberar o serviço aqui no iptables. Copiar aqui uma regrinha e vou liberar aqui a porta 123 pelo protocolo DP. Feito isso, System Control Restart iptables. Isso aqui vocês já estão cansados de fazer, né? Ó, você viu que deu falha aqui, ó. O computador não sincronizou novamente porque não havia tal. Então vamos rodar de novo. Olha só, o comando foi concluído com êxito. Então agora funcionou. Então a gente pode, por exemplo, aqui alterar esse horário para a gente fazer um teste, né? Alterar a data e hora. Vou colocar aqui 22. Vamos alterar a hora aqui. Vamos ver se funcionou então. Vamos ver então se vai funcionar aqui, né? Olha lá, arrumou na hora, 23h33. Muito bem, então tá funcionando. É isso aí. O cliente Windows, como eu disse, ele já é automaticamente configurado para sincronizar a sua hora com o Domain Controller que tem a Role PDC Emulator na sua rede, no seu domínio. Então, foi liberado aqui o serviço NTP e deu certo. Então, olha só, para finalizar, eu coloquei aqui a tabela com todos os serviços, todas as portas e todos os protocolos que foram utilizados aí no decorrer dessa palestra. Confere comigo aí, a gente liberou o serviço DNS, né, para que tivesse a consulta DNS no DC, no Domain Controller. Afinal, ele também é um servidor de DNS do seu domínio, né? Ele também utiliza o serviço do Kerberos, né, que é o serviço que administra a autenticação, né? O serviço de endpoint também é utilizado como serviço de localizador pela porta 135. A parte do NetBIOS, né, que era aí utilizado, ainda é utilizado pelos serviços do Windows, né? Ele usa as seções NetBIOS para resolver os nomes. Então o Samba ele também tem que disponibilizar esse serviço, né, através da porta 137, 138 e 139.
O protocolo ALDAP, né? Então o Active Directory é um servidor de diretórios, assim como o OpenLDAP e demais serviços aí que são servidores de diretório. Utiliza a porta 389, protocolo TCP e UDP. Também liberamos a porta do SMB, né, do CIFS, né, então é o SMB over TCP, utiliza a porta 445, protocolo TCP. E veja aqui o Kerberos novamente, então para você fazer a troca de senha ou criar uma senha, você precisa liberar a porta 464, né, que o serviço KPSWD utiliza essa porta e o protocolo TCP e UDP, ok? Então a gente também fez essa liberação. E essa porta ALDAP-S é a mesma porta do ALDAP, né, o mesmo serviço, porém quando ele utiliza a criptografia, né? Então a porta do ALDAP com criptografia, utilizando aí o TLS ou SSL, é através da porta 636, né? Então a gente não utilizou. Se a gente fosse habilitar o TLS, então a gente iria usar esta porta ao invés da 389. Você pode utilizar inclusive com as duas, tá? Então não foi utilizado. A porta RPC, né? A gente utilizou aqui a 1024. Ele dá aqui o intervalo da 1024 até a 5000. Por quê? Porque se algum outro serviço estiver já utilizando a porta 1024, então ele passa para a próxima porta mais alta, seria a 1025 e por aí vai. Então, no nosso caso, não tinha nenhum serviço utilizando essa porta. E a gente viu pelo TCP dump que ele precisou fazer um acesso por essa porta dinâmica para os serviços de RPC. Então, também deu certo através do protocolo TCP. Quando a gente instalou o RSAT e a gente foi criar um usuário, ele precisou acessar o catálogo global do Samba 4, do Active Directory, através da porta 3268 e protocolo TCP. Então a gente também liberou e a gente viu ele funcionar corretamente quando criamos os usuários e criamos a senha do usuário utilizando o KPSWD. Aqui também tem um catálogo global através do SSL, então é a mesma coisa aqui do ALDAP-S, né? Utiliza a porta 636, utilizando ITLS, e o catálogo global também tem uma porta especial para utilizar o SSL ou TLS habilitado. Então seria 3269, não foi o nosso caso, mas a tabelinha já mostra aqui. E por último aqui nessa tabela nós temos o Multicast DNS. Essa porta, que é a porta 5353, a gente não precisou utilizar, utiliza protocolo UDP e TCP, e é aquele serviço que as máquinas Windows utilizam quando elas não têm um servidor DNS na rede, né? Então o Windows geralmente ele consegue resolver o nome dos clientes entre eles, né? Então esse é o serviço de multicast DNS. Um pergunta para o outro e eles vão se informando ali qual é o nome de cada máquina, e esse serviço utiliza a porta 5353. No caso, no Samba 4, por enquanto não houve essa necessidade, porque a gente já tem um servidor DNS. Então essa seria a nossa palestra aí do Samba 4, né, configurando, instalando, verificando a conversação desses serviços aí através da rede, né, quais os protocolos, as portas e tudo que a gente viu até agora ali, utilizando iptables, o TCP dump, né, um pouquinho só do SLinux em relação ao socket. Bom, então era isso, né, a palestra tomou muito tempo, realmente tem, né, não tem como falar de Samba 4 sem falar de todo esse serviço, de toda essa parte da comunicação de rede entre os serviços, qual protocolo utiliza. É muito fácil você implementar isso em um servidor onde você desativa o SLinux, né, desativa o Firewall, né, vários tutoriais aí eu vejo, pessoal, vai lá e desativa o Firewall, desativa o SLinux, aí claro, funciona tudo, é uma belezura, funciona sem problema algum, mas você não entende como que é a conversação por baixo desse serviço. Então a minha sugestão é que você deixe tudo habilitado,
né? Até se for trabalhar com FireOD também não tem problema. Muda o formato das regras, mas a essência é a mesma, né? São as mesmas portas, os mesmos protocolos, né? Então, utilize sim os recursos do SE-Linux e do iptable sem problema nenhum. A referência que eu deixo é o próprio wiki do Samba. É daqui que eu peguei todas essas informações, né? Inclusive, a Escola Linux nós estamos preparando um curso completo de Samba 4, onde a gente vai ver todos esses detalhes e muito mais, com muito mais tempo, obviamente. Inclusive, estaremos implementando também servidor de arquivos e etc. Então fica aqui o meu muito obrigado a todos vocês, tá? Aproveitem muito todas as palestras aí do primeiro congresso online de GNU Linux, né? Semana do Linux. Espero que vocês tenham gostado da palestra. Um grande abraço e até mais.